Boa noite, pessoal. Mais uma live. Hoje com a minha grande mestre Gláucia Paiva. Hoje uma convidada super especial. Uma pessoa que a gente já tinha programado uma live no ano passado, mas acabou que não deu certo, a gente não conseguiu fechar a agenda, tivemos um contratempo, depois tivemos a dificuldade de fechar a agenda. Esperando ela entrar aqui. Compartilhe essa live aí com quem vocês conheçam, com quem vocês acreditam que possa se interessar. A Gláucia entrou, ótimo, vou convidar ela aqui. Que bacana, tô bem animado. Isso, Paulo, viu? Valeu a pena entrar ontem. Oi, Gláucia. Oi, tudo bem? Que Como bacana, vai? Que bom estar aqui. bem-vinda. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. E é um prazer estar aqui dividindo a tela com uma grande referência para mim, uma grande mestre e minha terapeuta, né? Uhum. O- Então, nos conhecemos em 2017, na formação do CIV, né? Ciência do Início da Vida, lá com a Eleanor Luzes. Fizemos um ano lá de formação, estudamos muitas coisas. Aí você veio aqui para o Instituto Exato. Conexão Sistêmica, veio estudar as constelações. Eu fiz umas aulas com você. Você também é meu terapeuta nas leis biológicas, né? Então, Verdade. a gente vem trocando bastante coisa, né, Rafael? É bom isso. Que É muito bom. gostoso. São as pessoas que a gente vai conhecendo pelo caminho, que a gente vai encontrando pelo caminho, né? Exatamente. A Josi, minha professora de leis, que é aquela que eu te falo, que estudou com o Hammer, ela fala que é caminhando que se faz o caminho. Então, quando a gente caminha, as coisas vão acontecendo, né? A vida traz, a vida É, se abre e ela proporciona. Cabe a gente conseguir enxergar, absorver, pegar o que precisa e eliminar o desnecessário. Essa é a exata, grande sabedoria, né? exatamente. Uma notinha de bastidores, tá, gente? Hoje, mais cedo, ontem, né, na verdade, eu e a Glaucia, a gente se falou, né? O que a gente vai falar, como vai ser o tema e tal. E aí eu contei para ela, falei assim, Glaucia, acho que falar da lealdade é uma coisa tão vasta, mas tão profunda, isso faz parte da vida de todos nós. E aí deu um exemplo de uma pessoa que ontem participou da live. E aí, a hora que ele entrou aqui, um pouco antes de você entrar, ele falou assim, depois de ontem eu não perco essa live por nada. Ok, seja bem-vindo. Seja Então, assim, bem-vindo. vocês vão ver que, para quem não é da área, quando a gente fala de lealdade sistêmica, parece uma coisa de outro planeta, né? O que é isso, né? Mas vocês vão ver que todo mundo que está aqui, todo mundo que vai entrar e todo mundo que vai assistir essa live depois vai se identificar em algum ponto da vida, porque isso é muito profundo dentro da história de todos nós. Tá? Então, mais uma vez, eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Você, Glaucia, mais uma vez pelo convite, né? Era para a gente ter feito essa live lá atrás, mas a gente faz a live na hora certa, tá? E estenda o tapete vermelho, tá? Se apresenta, fala do seu trabalho né? E lembre, gente, lembra que eu falei ontem na live para vocês as frases de ficar pensando meia hora, uma hora, né? Então anotem aí, peguem papel e caneta, porque tem muita coisa boa por vir aí. Então, Glaucia, mais uma vez, muito obrigado. Tá? E eu estou sempre também disponível para você, você sabe disso. Com certeza. Eu já verifiquei isso ao longo da nossa convivência. Eu te ligo e você responde. Então, Rafael, eu sou terapeuta desde 1992. Eu fiz uma formação terapêutica com o neozelandês David Mayo, que é a causalidade. Então, desde lá, eu aplico um processo terapêutico em consultório individual. Antes, eu fiz várias outras práticas técnicas. Então, eu trabalho realmente individualmente há mais de 35 anos, né? Com várias ferramentas diferentes. Isso me deu muita experiência de entender aonde o cliente consegue andar, aonde ele emperra, aonde ele desiste, aonde fica demais. E com isto, eu fui buscando ferramentas para ajudar o cliente a não congelar quando entra o conflito, que é a nossa necessidade de liberdade e a nossa necessidade de pertencimento. Aonde eu quero fazer de um jeito, mas eu não consigo fazer de um jeito,
porque eu preciso pertencer. E a necessidade de pertencimento é biológica, nós somos mamíferos, né? Então, isso se inicia com o nosso sistema nervoso. Se você não tem pertencimento, você não vai sobreviver. Se eu não vou sobreviver, eu entro em estado de ameaça. Se eu entro em estado de ameaça, eu entro em estado de estresse, produzo cortisol, vai para a corrente sanguínea, se aloja nos nossos órgãos e vísceras e, puf, doença, né? É aí que as leis biológicas entram, certo? Sim. E por isso eu sinto esse acoplamento do pensamento transgeracional, do pensamento sistêmico, das constelações familiares com as leis biológicas. Eu acho que é um complemento. Uma pode andar paralelo, uma não deve andar sem a outra. Eu acho que ela é um complemento absoluto e maravilhoso, né? Por isso eu estou bem feliz de estar aqui com o teu público, com você e as pessoas que usufruem das leis Eu, biológicas, né? eu brinco com os pacientes que é como se fosse venda casada, né? Porque o paciente vem para trabalhar com leis biológicas, leitura, e uma hora ele vai ter que fazer constelação para amplificar a melhora dele, né? E vice-versa. Exato. Né? Já te mandei vários clientes, você já me mandou? Ok. Então, nessa caminhada, eu fiz várias formações terapêuticas e me formei nas constelações familiares em 2003. De lá para cá, eu tive mais de 40 professores internacionais que eu trouxe para o Brasil, aqui no Instituto, que a gente tem uma escola de formação de consteladores, onde eu tive uma vasta gama de visões sobre o que é um campo, o que é um sistema. Estudei muito com os melhores da Europa, inclusive o Bert Hellinger, né? Então, eu tive assim uma visão ampla do que é o campo, como funciona, e com isso eu venho, além do formato do Bert Hellinger, eu venho ampliando a forma de enxergar as constelações familiares, né? Então, é muito rico, muito libertador, as pessoas se encontram, se entendem, as pessoas conseguem entender o que sentiu a vida inteira e não conseguia saber da onde, né? Não sabe da onde porque ela não viveu. Não foi uma experiência vivida e não tem registro na mente. Então ela não sabe achar. Por que eu sinto isso? Por que eu penso isso? Por que eu faço assim? Meu pai e minha mãe não fazem. Fazem diferente, mas provavelmente um dos avós fazia. E eu não conhecia esse avô, morreu antes de eu nascer, ou conheci, ou nem o meu pai conheceu, mas eu faço igual o pai dele. Quer dizer, então, essa falta de referência, essa falta de lugar biográfico para um sentimento, para um pensamento, para um comportamento, é que nos confunde muito. Tá? E esta é a visão do pensamento sistêmico transgeracional. E quando a pessoa consegue achar o lugar desse sentir, pensar e agir fora da biografia dela, aquilo acalma a alma, né? A gente tem a epigenética, que é a ciência que estuda o DNA, as heranças, e a epigenética nos diz que um trauma transgeracional, isso é estudo científico, isso é dado científico, um trauma transgeracional fica no nosso DNA até 7 gerações. Ok? Então, se os seus avós passaram fome na guerra, você pode ter problema ou de bulimia ou de obesidade. Porque lá atrás tem um sentimento de dor, de fome, de medo de sobrevivência. Eu não vou sobreviver. Isso traumatiza, isso congela. E isto fica no nosso DNA. E através dos nossos pais, vou estar falando um pouco mais disso mais para frente, explicando um pouco mais, através disso, você herda o medo de não sobreviver. Então, e aí você traz uma sensação diante da comida, pela falta da comida, pelo excesso da comida. Você tem uma obsessão com aquele assunto. Eu estou falando comida, poderia ser qualquer outro assunto, ok? Então, eu já atendi uma pessoa que não podia escutar barulho. Por quê? Porque o avô dele morreu ao lado de uma bomba.
E os amigos do avô contou para o pai dele. E o pai dele se traumatizou com a história. Então, quando o meu cliente de 50 anos estava numa festa e vinha uma música muito alta, ele entrava em estado de trauma, porque o avô morreu por causa do estouro de uma bomba. Então, aonde fica isso na gente? Aonde isso está? Não está na mente. Eu não vivi guerra. O meu avô que viveu, o meu pai que ficou traumatizado. E eu herdo. Epigeneticamente, eu herdo. Eu tive uma paciente que ela tinha uma pinta na região do tórax aqui, onde entrou a bala que matou o avô ou bisavô, agora eu não vou Nossa. lembrar. Uma pinta, É né? impressionante. E para a galera aí, tá cheio de aluno aí, dos alunos das leis biológicas, né? Isso é mesodermia antigo, é como se fosse um escudo, como se fosse uma tatuagem, né? Então você faz uma Exatamente. tatuagem aqui para não entrar mais nada aqui. Então era E exatamente no local da bala. exatamente. Então, eu arrumo uma forma de proteção. Então, Exato. eu não posso escutar barulho. Eu não poder escutar barulho me desenvolve um sintoma, uma intolerância. Essa intolerância define o meu estado na vida. Onde tem barulho, eu não vou. A hora do dia que é mais barulhento, eu não saio. Eu não converso com alguém que fala alto. Eu não posso escutar alguns tipos de música. Então, eu não vou em vários lugares. Isso me restringe a uma necessidade de proteção. E isso restringe o meu destino. Então, eu só posso ir aonde não tem bomba. Tira a sua Ok? liberdade, né, Glaucio? Exatamente. Então, eu não tenho liberdade de ir ali ou lá. Eu vou aonde eu tolero, aonde eu dou conta. Isso tira a minha liberdade e volta o nosso principal conflito, liberdade versus pertencimento. Agora, no sintoma da intolerância da bomba, eu pertenço, eu faço parte desse sistema, ok? E ali a minha sobrevivência está garantida, porque eu sou mamífero. Eu preciso estar em bando. Em bando, eu tenho mais chance de sobreviver, ok? Então, isso é um geral aqui do pensamento transgeracional, não é? Agora, se não está na minha mente, porque eu não vivi a guerra, aonde isso está? Está no imprint do meu pai, que eu herdei, que eu copiei, porque ele copiou do pai dele, e o pai dele copiou do pai dele, ok? Então, a cópia fica registrada no sistema nervoso. O sistema nervoso tem uma matriz do trauma, que foi herdado pelos neurônios espelho, ok? Então, quando eu estou nascendo, quando eu nasço, eu me misturo com meu pai, numa simbiose, me misturo com a minha mãe. Ali, eu herdo o que eles têm de registro, que herdaram dos meus avós. E os meus avós herdaram dos meus bisavós, que herdaram dos meus tataravós. Então, eu carrego uma matriz do meu tataravô, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, da onde veio, do que ele viveu. Mas o meu sistema nervoso tem. Conhece. O meu sistema nervoso conhece. Além da minha alma, que faz parte da alma do grupo, ok? E aí já é uma outra esfera, já seria a nossa neurocepção, a nossa sensibilidade a alma do grupo familiar carrega. Então, isso é neurociência, não é esoterismo, ok? Ah, energia, porque alguém do meu sistema. Não, isso é um imprint, que é uma matriz que está no nosso sistema nervoso, que você herdou do seu pai e da sua mãe, e eles herdaram dos avós, do tataravós. Por isso é transgeracional. Por isso, um trauma transgeracional chega em você e muda o destino da sua vida. Você tem que se adaptar naquele destino. Então, você perde a liberdade de viver o que você veio viver. Você perde a liberdade de fazer o que você veio fazer. E se você veio ser músico e o seu avô morreu de uma bomba, como? O nível de estresse que você vai viver a sua vida inteira, o conflito
profundo que você vai viver, porque eu preciso cantar. Mas a música me põe do lado de um alto-falante. E aí eu não vou para o palco. Eu não assumo o meu poder. Eu não vivo a minha potência, porque eu estou presa num trauma transgeracional. Ok? A gente fica pequeno, né? Pequeno perto de tudo que a gente pode ser, né? Então, ótimo. Eu não vivo o meu tamanho. É. Eu vivo o tamanho que o trauma transgeracional permite. E eu me adapto. Então, eu tenho uma roupa, 2, 3 números a menos. Eu vivo apertada, querendo, gritando, esbravejando ou ficando doente. Ou ficando doente. Tá? E aqui as leis biológicas, para mim, ela tem um papel muito importante. Porque o lugar do sintoma revela o lugar do conflito. Lugar Exato. não, a origem do conflito. Com a origem do conflito, a gente consegue, o cliente consegue com muito mais facilidade na origem do conflito transgeracional. E aí libera. Ok? É a precisão, né? Eu acho que eu nunca vi nada tão preciso, né? Eu brinco com a galera, falo assim, não é que eu esteja puxando sardinha para o meu lado, mas não deixa de ser, mas eu nunca vi nada tão preciso, porque a astrologia, por exemplo, a linguagem do planeta, o símbolo ele tem mais de um significado, né? Por exemplo, um McDonald's para um pode ser uma batata gostosa ou pode ser uma comida que ele não gosta muito, mas é o McDonald's, né? Aquele M, né? Agora, o sintoma não mente jamais, então é aquilo, é como o seu corpo está revelando, né? Exatamente. E é preciso, né? Exato. Laser, vai lá no ponto certo, né? E aqui tem um diferencial. Se você carrega um sintoma biográfico, foi um trauma que você viveu na sua infância, e dali você desenvolveu um sintoma, é muito mais simples você descongelar. Se esse trauma biográfico tem raiz transgeracional, você não consegue descongelar só no biográfico, só indo para o que aconteceu na sua infância. O que aconteceu na sua infância fez um download, porque ele tem um vínculo, ele está representando algo transgeracional. Então, o trauma biográfico ativa o trauma gestacional durante a sua gestação do seu pai e da sua mãe e o trauma do sistema familiar deles, do transgeracional. Se o trauma é só biográfico, você, com a consciência, você consegue liberar e você descarrega e o corpo se autorregula. Se o trauma biográfico fez um download do trauma transgeracional, ele não descarrega e o sintoma não some. E aí você fala, mas eu já entendi, eu já sei de onde isso vem. Isso não é suficiente para você conseguir descongelar. Isso tem que ficar claro. Porque aí eu sei, mas eu não consigo fazer diferente. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço é igual, portanto, eu produzo o mesmo estresse, eu produzo o mesmo fracasso, eu produzo o mesmo sentimento de insuficiência, vou para o mesmo lugar emocional, vou gerar o estresse emocional, vou gerar o cortisol, e isso vai para a corrente sanguínea e vai reforçar o meu sintoma. Mas eu já sei de onde vem. Mas não é o suficiente. Saber para o transgeracional não é suficiente. Para o biográfico é suficiente. Para o gestacional, às vezes é suficiente e às vezes não. Porque é mais profundo, porque a mãe já está herdando algo da avó, da bisavó, ou da avó paterna, tá? E aí tem que ir para o transgeracional. Então, tem essa diferença. Quando você pega um cliente, um sintoma, se ele for biográfico, é de um jeito. Se for transgeracional, a consciência não descongela a matriz. E essa é uma frase. Ok? Essa é uma frase. Anotem aí, tá, gente? A consciência não descongela uma matriz transgeracional, mas pode descongelar uma matriz biográfica. E, às vezes, descongela uma matriz gestacional e, às vezes, não.
Você Eu queria já, falar eu já alguma tenho uma coisa? na cabeça aqui, ó, essa eu não lembrava, né? Liberdade versus pertencimento. Que é lógico, mas a gente às vezes não raciocina com essa, né, com essa objetividade, né? Para mim, esse é o conflito do ser humano. A gente passa a vida buscando autonomia, mas Exato. com medo de abrir mão do Daquele link, do lugar, né? vínculo, do pertencimento daquele lugar. Tá? Então, esse, para mim, é o desafio do ser humano. Com tudo isso que eu fui estudando, inclusive as leis biológicas, que isso quer dizer, eu encontro no corpo, através dessa ciência, as leis biológicas, um lugar concreto do que eu vejo no sistema familiar, nos lugares, nos vínculos, nas estruturas emocionais, nos desequilíbrios da família, no que não está regulado, no que não tem equilíbrio, nos lugares de conflito da família. Então, quando eu estudei um pouco, né? Eu não sou nenhuma profissional disso, mando para você, porque cada um na sua, né? Cada um na sua especialidade, mas essa noção que o corpo, assim como a orelha, assim como o mapa do pé, assim como os dentes representam cada órgão e o jeito emocional e o sintoma de cada um, o corpo, para mim, representa o que acontece no sistema familiar. Então, cada sintoma de cada órgão tem um lugar no sistema familiar. Ok? Alguma pergunta disso? Você gostaria de falar alguma coisa sobre Gente, isso? alguém tem alguma pergunta? Tá? A gente geralmente, Glaucio, a gente fala aí uns 20 minutos, 30 minutos, depois a galera vai perguntando, a gente vai interagindo, respondendo dúvidas, né, do pessoal. Mas assim, se a Ok. gente falar, eu acho que isso já está muito bem embasado, mas, por exemplo, dentro da sua prática, né, de consultório, dia a dia, como que a lealdade, né? Uma coisa que eu falo muito aqui, as pessoas não têm ideia do que é lealdade, né? Então, às vezes, algumas pessoas Sim. vão ter dificuldade de entender como que isso afeta a vida delas, né? Isso aí é igual, por exemplo, a política. Você pode não gostar de política, mas ela afeta a sua vida de alguma maneira. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode se envolver, você pode não se envolver, mas de alguma maneira, em algum nível, isso vai te afetar, né? Agora, Em quando a algum gente fala nível, da, não. Afeta profundamente, porque ela rege as regras. E verdade, nós temos que e seguir seguir as as regras regras. da política, de quem a gente coloca lá em cima no presidente. Então, ele determina as regras e eu tenho que me adaptar. Como na Então, ele família, né? rege. Oi? Como na família. As regras são Isso, ditadas pelos fatos, né? E aí a gente vai exatamente. reproduzindo, né? Exatamente. Então, já vou falar da lealdade, que é muito significativo. E assim, isso parte do pensamento. Quer dizer, quando um cliente chega aqui no consultório, né, buscando a solução de algum conflito, de algum sintoma de tipo emocional, comportamental ou físico, né, eu parto do seguinte princípio: nós temos o pensamento linear e temos o pensamento circular. O que é o pensamento linear? Eu tenho A, eu tenho B e tenho uma linha que une os dois. Em termos de comportamento, isso significa sempre acontece amarelo, ou vermelho, ou azul na minha vida. Isso se repete. E a pergunta no linear é: por que isso acontece comigo? Porque isso sempre se repete na minha vida. Eu já tentei de várias formas e o resultado final é sempre o mesmo: amarelo. Laranja, vermelho, mas o amarelo está ali. Eu tento, eu me esforço, eu entendo, mas no final o resultado é o mesmo. Isso seria o pensamento linear. Por que isso acontece comigo? No pensamento circular, você imagina um círculo imaginário na sua frente, aonde você inclui a sua biografia, as suas experiências da infância, o modelo mental da sua mãe, o modelo mental do seu pai, o modelo mental dos seus avós, o modelo mental dos seus avós paternos e uma história transgeracional que carrega intenções,
traumas, crenças, felicidades, amor, sucesso, alegria, união, suporte, fracassos, tristezas, traições, guerras, nazismo, perseguição. Segredos, Oi? segredos cabeludos, né? Segredos cabeludos, ok? Então, o pensamento circular, ele dá um lugar para tudo isso. Não é só o porquê isso acontece comigo. E a pergunta no pensamento circular é a seguinte: onde o meu amarelo começou? Então, eu saio da minha biografia e vou para o transgeracional, e lá eu acho uma explicação, um lugar e uma libertação. Porque foi lá que começou. E se eu não for lá, eu não descongelo e não me desvinculo. Então, o primeiro passo para você conseguir entender o que é um pensamento sistêmico é quando você vai para o pensamento circular, que tem tudo isso incluído. Em algum lugar está a origem do seu amarelo, seja ele qual for. Ok? Aí, e achando aquele lugar, eu posso achar isso através do órgão do meu corpo. Porque ali ele está revelando o conflito. É uma disputa, é uma traição, é uma indiferença, é um medo, ok? O órgão revela o sentimento. E através da revelação do sentimento da víscera do órgão, você acha o conflito no sistema familiar. Você vai puxando o fio, né? Ok? Ok. Quando eu... E o que é a lealdade sistêmica aqui? Né? Quando eu nasço, eu nasço com 30% do meu sistema nervoso maduro. Os outros 70%, eu amadureço nos próximos 2 anos de vida, primeiro e segundo ano de vida, eu amadureço com a referência do meu pai e com a referência da minha mãe. Eu vejo o que eles pensam, sentem e fazem, e copio. E assim eu me desenvolvo. Então, a referência isso é fisiologia. Aqui não tem escolha, eu escolhi, você não escolheu nada, você não tinha como escolher nada. Isso é fisiologia, isso é neurociência. Então, eu copiei como a minha mãe estava, o estado de espírito dela, o sistema de crenças, os traumas que ela estava vivendo, ou o sucesso que ela estava vivendo, ou o amor que ela estava vivendo. Então, eu imprimi no meu sistema nervoso a gestação da minha mãe e o primeiro e segundo ano de vida em relação a ela. E imprimi no meu sistema nervoso a minha gestação, de como foi a minha gestação para o meu pai, o que ele sentia durante a minha gestação, e o primeiro e segundo ano de vida dele. Certo? Então, eu tenho uma referência externa para eu acabar de me desenvolver. Daqui nasce uma simbiose. Ok? Então, aqui eu copiei fisiologicamente o meu pai e a minha mãe. Se eles estavam abertos para a vida, eu copiei uma referência aberta. Se eles estavam no medo, na insuficiência, no trauma, eu copiei o medo, a insuficiência e o trauma. E isto é a minha matriz. A partir dos 2 anos, eu começo a interpretar. Então, até lá, não tem psicologia, só tem fisiologia. A minha psicologia, minha interpretação, o que eu, indivíduo, fiz com a matriz da minha mãe, com a matriz do meu pai, o seu irmão não fez igual. Só você fez, só eu fiz. A minha irmã fez diferente. Porque aquilo foi a minha experiência quando eu nasci. Foi, logicamente, no ano diferente do seu irmão. O meu pai e a minha mãe estavam diferentes como casal, financeiramente, espiritualmente, socialmente, na carreira deles, na felicidade, na sexualidade. Cada um estava no momento. Então, cada filho copia uma coisa. Porque vive e recebe uma impressão completamente diferente da outra. Então, essa é minha matriz. Depois dos 2 anos, eu começo a interpretar
Muito mais, porque eu já tenho, assim, eu já tenho capacidade cognitiva. Antes eu não tenho, é frágil. Eu tive um professor em 92, ele falava para mim: nós somos uma máquina de copiar muito ocupada copiando. A gente copia o tempo inteiro, ok? Pouco escolhemos, né? Bom, estou nascendo lá, copiei, me desenvolvi, meu sistema nervoso, eu estou absorvendo, tá isso, tá aquilo está imprimindo em mim. Quando eu vou para 2 anos, 3 anos, quando eu começo a me sociabilizar, quando eu começo a me relacionar, quando eu começo a criar os meus vínculos emocionais, eu já tenho aquele imprint. Aquilo já está me regendo. Então, eu copiei o estado de espírito da minha mãe e do meu pai. Isso é cópia, não é escolha, tá? Eles copiaram dos pais deles, que copiaram dos avós. Então, quando eu nasço, estou copiando os meus pais, eu estou herdando um arquétipo transgeracional. Porque foi de pai para filho, de avô para neto, de... Então, eu herdei uma matriz e copiei dos meus pais essa herança, né? Aí eu vou para a vida e minha mãe e meu pai, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso é certo, isso é errado, tem que ser assim, não pode ser assado, que é o natural, isso não vai mudar, né? Agora, quando eles estão falando isso, eu tenho que me adaptar ao certo e errado do pai, que é normalmente o oposto do certo e errado da mãe. O certo e errado da mãe é o oposto do certo e errado do pai, por isso que eles se encontraram. Para um aprender com o outro, no início é maravilhoso, e depois se instala o conflito, é o meu? Não, é o meu. Vai ser do meu jeito? Não, vai ser do meu jeito. Porque eles dependem de ser do jeito deles para eles pertencerem. Então, quando um filho nasce, o conflito de um casal começa. Que sistema vai reger a educação desse filho? Um ajuste de crença, né? Exatamente. Para mim, não é nenhum nem o outro. Tem que ser construído um terceiro. Um pouco do seu, um pouco do dela, e vamos construir um terceiro juntos. Porque se for de um, não vai poder ser do outro, um está sendo excluído. E o filho vai representar a exclusão. O outro vai ser intimidação, o outro vai ser submisso, e esse filho que não pôde tomar 50% do outro lado, vai representar muito mais quem não pôde se expressar. Isso é uma linha. Aí eu vou me adaptando e acho uma forma de sobreviver naquele sistema. Eu encontrei de uma forma intuitiva, com a minha neurocepção, com a minha intuição, com a minha inteligência, eu observo como que eu consigo controlar aquela situação. Então, eu vou ser um pouco mais amarelo ou um pouco mais vermelho? Eu vou mais para o laranja ou eu vou para o roxo? Ou eu fico no amarelo gema? Ou eu fico no amarelo clara de ovo? Então, o que o meu sistema dá conta? O que ele aceita? Ok? E aí se instala um padrão amarelo clara de ovo. E eu aprendo, dia após dia, reforçando que aquele amarelo clara de ovo, eu sobrevivo. E, portanto, para o meu sistema nervoso, eu não entro em estado de ameaça. Tá? Quando eu tento ir para o amarelo gema, eu sou repreendido. Ameaça. Meu sistema nervoso entra em estresse. Eu falo, eu não vou sobreviver. Por quê? Se alguém não te dá comida e água, você morre. Então, você depende dos pais para ser alimentado. Você depende dos pais para sobreviver. Eu vou pôr a minha sobrevivência em risco? Nem morta. Eu quero viver, eu estou aqui para isso. Então, é amarelo claro? Ah, ok. É ruim, é apertado, é desengonçado, não é o que eu quero, mas aqui eu sobrevivo. Ok?
E eu vou vivendo a minha infância nesse tom de amarelo e vou reforçando esse tom de amarelo. Por toda vez que eu tentei sair, foi difícil, foi errado, eu levei bronca, não deu certo, e eu aprendo que eu não posso sair do amarelo, claro. Porque o meu pai não saiu com o pai dele, porque a minha mãe não saiu com a mãe dela. Como que eu vou sair? Ok? Isto se torna um condicionamento, e isso é a lealdade sistêmica. Eu cresço, vou para a adolescência, onde eu me rebelo, mas no fundo, a matriz está lá, já está impresso. Aí você tenta desesperadamente, na adolescência, na juventude, ser ou pro tom de amarelo ou ser roxo. Só por fora, porque por dentro, na hora que você escolhe um parceiro, você vai escolher um parceiro que vai te colocar no amarelo claro. Você vai escolher um chefe que vai te colocar no amarelo claro. Ou você vai ser o intimidador que vai exigir que o seu parceiro seja amarelo claro. Ok? Então, você ecoa amarelo claro, você vibra a tua matriz, ecoa a sua matriz e atrai pessoas e situações para viver a sua matriz. Mas eu odeio amarelo claro. Horas, eu entendo. Mas é ele que você vibra, ecoa e atrai. E quanto Aqui mais nasce a você doença. odeia, mais se atrai, né? Aqui nasce a doença. Porque toda vez que eu tenho que ser amarelo claro ou estou lá, eu não quero. Me dá um estresse emocional. Eu me sinto fracassada de não conseguir sair daquilo. Eu não sei como sair daquilo. Gera o cortisol, que é uma toxina, que é um hormônio, vai para a corrente sanguínea, se aloja nas vísceras e, puf, sintoma físico. Ou psicológico, comportamental. Então, a lealdade sistêmica é algo que eu herdei dos meus pais, que eu copiei gestação primeiro e segundo ano e que eu aprendi na minha biografia, porque eu não consegui fazer diferente, porque a minha sobrevivência estava em risco. Então, aqui se instala liberdade versus pertencimento. Eu cresço com essa matriz. É uma matriz infantil. Na infância, ela foi perfeita. Graças a Deus eu fiz aquilo. Porque aí eu sobrevivi. Se eu tivesse feito diferente, poderia ter sido muito mais difícil do que foi. Então, isto é maravilhoso. Só que na vida adulta ela não vai mais funcionar. Ela fica disfuncional. Mas eu volto para o mesmo lugar. Eu sinto do mesmo jeito, penso do mesmo jeito e faço do mesmo jeito. De um jeito infantil. Então, eu não amadureço, eu não crio autonomia, eu não tenho individualidade, continuo na simbiose. Então, isto é lealdade sistêmica. E aqui eu queria colocar um ponto, o último ponto, depois a gente vai aqui para as perguntas, que é o meu processo de constelação, eu não constelo só o transgeracional. Eu constelo o transgeracional que aconteceu no sistema familiar com o mesmo sintoma do mesmo cliente. Esse é um método que eu estou lançando e desenvolvendo, que é de 9 a 18 sessões. Por quê? Porque eu constelo transgeracional, eu constelo gestacional e eu constelo biográfico. Só a constelação do transgeracional é muito mais sofrido para o cliente conseguir mudar um comportamento biográfico. Porque quando ele tenta fazer diferente, vem a sensação de ameaça. Ele desiste, volta para trás e repete o padrão. E, de novo, frustração, incapacidade e impotência. Muito forte, Então, né? muito forte. Então, aqui, com tudo que eu já aprendi, e eu faço constelação individual o dia inteiro, há 15 anos que eu faço isso, eu fui entendendo que não adianta só constelar o transgeracional. Às vezes tem uma marca profunda no gestacional e no primeiro, segundo ano de vida. O pai foi embora, a mãe traiu, alguém morreu, não tinha dinheiro, as brigas eram imensas, muita coisa pode acontecer. E depois, na minha biografia, eu fui tendo bullying, meu pai não sei o quê, minha mãe não sei o quê, eu não dei certo aqui, aconteceu um trauma ali, eu registrei na mente. Então,
Eu libero o transgeracional quando necessário o gestacional, mas o biográfico, mas o biográfico é profundamente necessário. Então, isso seria a lealdade sistêmica. Fica claro? Bom, uma aula de lealdade sistêmica aqui, né, pessoal? Então, o módulo de 3 dias resumido em 30 minutos, né, Glaucia? Como sua capacidade de síntese, né? É interessante que eu acho que isso é legal para a gente refletir, e a gente pode ficar refletindo isso durante muito tempo. E eu lembro que um dia que a gente estava na aula, e aí você deu exatamente essa aula, e eu perguntei assim, beleza, Glaucia, mas a gente nunca tem certeza, de fato, de quando a gente está mais, não vou dizer mais próximo da nossa identidade, né? Porque, no fundo, a gente nunca tem certeza de nada. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo naquele momento, se aperfeiçoar, trabalhar, tentar ser mais roxo do que a gente pode, né? Ou amarelo gema, sei lá. Mas, no fundo, a gente nunca tem certeza, porque essa lealdade é muito mais forte do que a gente imagina. Eu lembro que a gente fez aquele exercício de se afastar, né? Bota o pai e a mãe aqui, que é um exercício simples, é uma dinâmica bem simples, né? Eram 3 alunos, e aí um representa o pai, outro representa a mãe, e você ali tentando, né, sentir no corpo o tanto que você se afasta. Então, não, eu sou muito diferente, né? Eu sou roxo faz tempo. E aí você acha que você vai dar 3 passos, e aí você não consegue dar meio passo, né? Exatamente por isso, né? Então, é incrível a gente poder entender o que está por trás disso tudo, né? Porque no campo da constelação se apresenta a matriz, não a autoimagem que você tem de você mesmo. A autoimagem é uma coisa, a matriz é estrutura psicológica. No campo da constelação, o que se apresenta é a matriz, não é a autoimagem. Essa é e aí que você leva um choque, né? Como assim? Agora, Rafael, como é que a gente sabe? Conforme você vai trabalhando esses conteúdos transgeracionais e você vai se desvinculando do que você copiou do pai e da mãe, você vai se aproximando da sua essência. Isso vai trazendo calma, paz, intuição, empoderamento, tranquilidade. E conforme você vai seguindo esse caminho, você se coloca na vida diferente. Então, a insegurança é menor, a fragilidade é menor, o sintoma é menor. Não some, mas diminui significativamente para que a razão possa atuar. Eu não reaja simplesmente. Eu escolha o que eu quero fazer. Né? Então, tem um caminhar de conexão com a essência. Exato. Que é a nossa busca. Então, se eu não sou meu pai ou a minha mãe, quem eu vou ser? A minha essência. A conexão com a minha centelha divina. A conexão com a minha fonte. Com o nome que você quiser dar para isso. Mas a minha essência é o meu núcleo que nasceu no sistema familiar. Na infância eu precisei do sistema familiar. O adulto não precisa mais. Ele já pode ter a essência dele. Só que aí você tem que descondicionar o amarelo, que está impresso no teu sistema nervoso. E uma vez eu falei aqui numa live que às vezes as pessoas assustam, né? Porque a gente que trabalha com terapia, a gente tem uma técnica. Eu acredito que a gente não trabalha sozinho. E tem toda essa nossa conexão com o paciente, né? Quando a gente tem empatia de... Eu falo muito de calçar os sapatos deles, né? E tentar entender o que ele viveu naquela história dele, porque cada paciente é um. E eu falo que das frases, assim, um dos bordões do Noções é que a gente só leva o paciente aonde a gente já foi. E quanto mais você mergulha na sua história, mais você vai captando e acessa um lugar do paciente que de outra maneira você não consegue acessar. E você ajuda ele a chegar lá, porque você já foi lá, né? Você já percorreu uma parte desse caminho antes dele, né? A gente só anda de avião porque teve alguém que aprendeu a ser piloto antes. É mais ou menos a mesma coisa, né? E, portanto, se eu dei conta do meu sintoma, qualquer um dá. Exato. Porque eu confio que é possível. Não é uma ideia. Não foi um livro que eu li. Eu vivi e mudei
E conquistei mais um pedacinho da minha essência, da minha intuição, do meu empoderamento. Então eu confio que aquilo funciona, porque funcionou para mim. Se você não tem essa confiança, você vai intelectualmente na técnica e não tem força de campo para o cliente se sustentar e conseguir fazer uma passagem dele, que é abrir mão da proteção dos pais para correr o risco da individualidade. Muito bom. Então, isso é. Gente, vocês têm perguntas? Tem uma pergunta aqui. Gláucia, por que um filho quebra um padrão e o outro não quebra esses padrões de repetição? Olha, essa é uma grande pergunta. Eu sinto, assim, eu tive um professor, o Thomas Bryson, marido da Ursula Frank, ele falava assim, o seu cliente é o que levanta a mão do sistema e fala assim, eu vou ajeitar isso aqui. Todos os outros vão usufruir. Então, o cliente que vem no seu consultório é aquele que fala assim, gente, pelo amor de Deus, isso tem que parar. Não é para continuar desse jeito. Tem outro jeito de viver. Será que não tem um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de empatia, um pouco mais de alegria, leveza e sucesso? Normalmente, o seu cliente é esse que vem buscar alguma coisa. Eu não tenho como responder isso. Por quê? Um irmão está confortável na lealdade sistêmica dele. E ele não quer saber das consequências. Então, se ele está deprimido, ele vai no psiquiatra e toma remédio. Ele não quer resolver a depressão. Ele quer passar, porque o final de semana dele ele quer ir para a praia. Então, ele não está buscando uma cura. Ele está buscando um jeito de não ter que olhar para nada. Porque isso dá trabalho. Olhar para os nossos conteúdos dói. Tempo, energia e dinheiro. Custa caro, dói pra cacete e te ocupa um monte, porque você tem que ficar consciente o tempo inteiro. O que é isso? Estou fazendo igual, agora quem eu reverencio, como é que eu saio? Então, eu podia estar no cinema, mas eu estou aqui consciente da minha estrutura, da minha estrutura emocional, olhando para aquilo. Tem gente que está disposta para olhar e tem gente que não quer olhar. Então, eu não olho, eu arrumo um jeito de não olhar, né? Então, os que estão... E aí tem, logicamente, as visões espirituais disso, né? Então, o que eu vim fazer nessa encarnação? Para que eu estou aqui? Qual que é o meu foco, o meu objetivo? Que nível de transe eu estou vivendo? Então, isso são respostas muito etéreas, mas, basicamente, eu não quero continuar o padrão, e o outro está confortável. E aí você fica tentando convencer. Mas olha, veja bem, lê esse livro, vá nesse terapeuta, faça isso, faça aquilo, faça meditação. O cara não quer. Ele vai para o hip hop, vai para a balada, vai para a praia e está feliz. E está feliz. Ele não quer. E você que está ali porque você não suporta mais aquilo. Então é uma necessidade de alma. Quem está confortável e quem não está confortável. Eu falo que eu não marco para paciente que não me manda mensagem, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Aí eu falo assim, não, porque você quer que ele venha para que ele se torne aquilo que você precisa que ele se torne. A pessoa regala o olho desse tamanho assim, né? E às vezes o cara senta aqui, calma, eu vim aqui porque a minha mulher mandou, né? Eu vim aqui porque senão ela me encheu tanto saco, porque aí eu tinha que vir, né? Tem gente que acaba gostando, tem gente que acaba não gostando, mas aí, não Rafael, tem o mesmo efeito, né? A gente não aprofunda. Ela manda ele para ele tratar de um assunto e ele vem para tratar do assunto dela. Então, é muito interessante. Gauss, um abraço para o Alexandre, nosso colega de turma da CIV. Alexandre mora no Rio. Meu lindo, tudo bem? Como você vai? Que saudade, que delícia. Glaucia, uma outra pergunta que veio aqui, foram duas pessoas que perguntaram isso, né? As pessoas que foram adotadas, né? Que não sabem muito, às vezes, da história dela. Como que acontece, assim, com as pessoas adotadas? Que, na verdade, que já é muito significativo, né? Ela tem 4 matrizes em vez de 2. Ela tem as matrizes biológicas, porque ela não escapa da biologia dela,
tá? E tem as matrizes dos pais afetivos que adotaram. Então, ela tem 4 sistemas para buscar a origem dos sintomas. É mais complexo, mais trabalhoso, mas é absolutamente possível. Tá? Eu já trabalhei com vários adotados e a gente encontra ou no sistema dos pais biológicos ou no sistema dos pais afetivos e trabalhamos da mesma forma. Mas esse adotado jogou pedra na cruz, salvou a Santa Ceia e tem mais trabalho na vida. É. Mas tudo diretamente proporcional ao grau de comprometimento que a Resiliência. pessoa tem, né? Resiliência, exatamente. Amanhã eu começo meu curso aqui, né? Especialização do Nexo, e o porteiro do prédio me fez uma pergunta outro dia da mãe dele. Ele foi adotado porque a mãe não deu conta, e eu vou trazê-lo para poder apresentar a técnica para os alunos, e eu vou trazê-lo para mostrar como é que eu lido com isso. Quer dizer, por que que a minha mãe não foi capaz de me sustentar? E até hoje ela fala que ela não tem filho. Lógico que ela tem um trauma atrás disso e como que isso influencia na vida da pessoa. Glaucia, fala do seu curso, né? O que que é, como que você reestruturou o curso, porque ano passado, por conta da pandemia, a programação do Instituto mudou toda, né? Como é de todo mundo, né? De certa forma. Então, o Instituto Conexão Sistêmica, ele é uma escola para consteladores. Nós formamos consteladores com os nossos professores internacionais. Isso nós fazemos há 11 anos, já formamos 8 turmas, né? São quase 1.200 alunos, bastante gente, e tivemos que refazer. Então, nós estamos lançando agora esse mês vários videoaulas que nós fizemos com todos os professores internacionais e vamos estar fazendo o curso dessa forma. A hora que voltar ao presencial, a gente vai estar aqui fazendo da mesma forma. E eu montei o Nexo Renascer Sistêmico, que é uma formação de 10 meses, onde eu ensino a constelar o transgeracional, gestacional e biográfico, né? Que é um curso online, são aulas de quartas-feiras quinzenais e 5 módulos de 3 dias no final de semana. Começa amanhã, o primeiro módulo é só março, então, de repente, quem se interessar, ainda dá para começar até março, porque as aulas vão ser gravadas, e eu vou estar ensinando tudo isso que eu montei, tudo isso que eu aprendi e o jeito que a minha mente enxerga o campo, os conflitos, as doenças e a forma de constelar, que é muito ampla. Eu já desenvolvi um recurso sistêmico que é a justa razão, que é o assunto do meu livro, já apresentei isso em congresso, e esse recurso me ajudou muito, porque a minha constelação dura meia hora. 20 minutos, 40 minutos no máximo, né? Porque eu tenho um jeito mais objetivo de fazer e é muito mais certeiro. Então, né? E isso descongela e os resultados realmente são fantásticos. Então, a gente tem o Instituto Conexão Sistêmica, né? E lá dentro estou eu, Nexo Renascer Sistêmico. Bacana. Isso é hoje a nossa realidade, é um novo normal. Exato. Gente, eu sou aluno, tá? Muito das coisas, não vou dizer da teoria em si, mas muitos dos conceitos que eu ensino no Noções e acoplo a visão biológica, eu aprendi tanto com a Gláucia quanto com o Oswaldo, tá? Então, eu recomendo de olhos fechados, se alguém quiser aprofundar, tá? É um lugar onde a gente sente muita vontade, né, Gláucia? Inclusive, por conta de agenda, o meu módulo presencial da próxima turma vai ser exatamente no Instituto. Agradeço a Gláucia pela oportunidade de abrir o espaço, porque o local onde geralmente eu faço curso em São Paulo, uma data já estava fechada, a menina não conseguiu trocar e a gente vai fazer o módulo presencial lá. Que bacana, tá? Gente, alguém tem mais dúvidas? Tá? Eu vou perguntar, mas é um pouco mais abrangente também. Qual a área da vida que se tem mais lealdade inconsciente? Nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Você busca normalmente o oposto e acaba atraindo exatamente do que você foge. Porque você está vinculada ou no pai ou na mãe, né? Com aquela impressão. Então, como você vibra o amarelo, você ecoa o amarelo e você atrai amarelo. Então, você vai ter interesse, inclusive sexual, por alguém que vibra no tom da compensação do amarelo claro.
Se o cara vibra no azul, você acha legal, mas você não tem empatia, porque não casa sistemicamente. Então, os nossos casamentos, esse mês, inclusive, vou fazer 35 anos de casada, né? Então, a gente já trabalhou muito os nossos sistemas. Sistemicamente, a gente encontra a compensação. E no início é um deleite. Depois, eu não posso fazer diferente do meu sistema, eu também não. Então, o que era um complemento vira conflito. Por isso, os relacionamentos, para mim, são as coisas mais difíceis da vida. Ganhar dinheiro é bico. Você faz um prato de arroz, feijão e vende. Ganhar dinheiro é uma coisa completamente diferente do que se relacionar. Para mim, a maior dificuldade do ser humano são as parcerias. Por causa das nossas lealdades. Eu preciso que seja do meu jeito e você precisa que seja do seu. Bacana. Então, como é que eu fui casar com esse cara já não encaixa mais, né, Glaucio? Ou com essa mulher, né? Tem homens aqui também. A Di.pt, ela constela sim, a Glaucia constela. Tá? Pode ser que você consiga a vaga para daqui a 5 anos, né, Glaucio? Não sei como é que tá a sua agenda, mas constela. Se depois você quiser... O meu Instagram é Glaucia Paiva Terapias. Eu tenho um canal no YouTube, Instituto Conexão Sistêmica, onde eu tenho 70 vídeos. Eu tenho vários vídeos sobre esse assunto, que eu falo sobre a lealdade, o transgeracional, consequências, eu falo várias coisas. Então, Instituto Conexão Sistêmica no YouTube. E o meu Insta é Glaucia Paiva Terapias. LinkedIn também, Facebook também. Estamos por aí, ok? Clara... Obrigada da oportunidade. Estou super feliz de ter podido falar tudo isso aqui. Acho que a gente já está quase no horário, né? Tem 2-3 minutos. Dá para aqui. A Clara está agradecendo. Que bom, Clara, que você gostou. Né? A gente sempre tenta trazer pessoas de várias áreas para que vocês tenham uma noção do que afeta o que a gente é. A gente não tem muita ideia. Para a gente é muito fácil, porque a gente lida com essa linguagem já o dia inteiro há muito tempo. Mas, às vezes, aquilo que os pacientes perguntam, nossa, mas eu não sabia que tudo isso aí interferia na minha vida. Ó, isso aqui é só 40 minutos de sessão, ainda tem mais toda a existência aí, né? Tem toda a evolução. Sim, exatamente. Alguém pediu para você me marcar no teu Insta? Sim. Porque Eu vou compartilhar, eu vou salvar a live, vou compartilhar e vou salvar ali tanto o Instagram da Glaucia quanto o Instagram do Instituto, tá bom? A Tami, né? Como equilibrar a relação com a mãe ainda sendo filha sem se emaranhar? Isso aí é a pergunta de $1 milhão, tá, Tami? É possível ser amiga de uma mãe? É possível você aprender a respeitá-la. É possível, quando você olha a justa razão do comportamento da sua mãe, que está além dela, quando você coloca a justa razão atrás dela, daquele comportamento, você vai enxergar sua avó, seu avô, seus bisavós, e você vai entender o trauma da sua mãe. Quando você consegue lidar e aceitar o trauma dela, você percebe que não é pessoal. Então, você passa a aceitá-la. Se tornar amiga e amar a mãe é uma outra coisa, ok? Isso se constrói no dia a dia, no vínculo, na troca. Eu não sei se vai ser possível você conseguir trocar, mas vai ser possível você conseguir respeitá-la. E quando você não precisa amar a sua mãe, mas você tem que respeitá-la e honrá-la. Quando você chega nisso, a vida libera. Porque se você não honra pai e mãe, isso está na Bíblia. Se você não honra, não é amar, é honrar, respeitar, reverenciar os traumas que eles carregam, a vida não anda. Você fica travado, você faz e acaba no mesmo lugar. Esse é um dos conteúdos. Então, é possível ficar amiga? É possível. Muito mais possível respeitar a mãe. Amar e virar amiga é outra esfera. Também é possível, mas é mais difícil. E não depende só da pessoa, né, Glaucia? Não. Depende da mãe. E a mãe vai ter o limite dela ali também, muitas vezes, né? Não vai mudar. Você que tem que enxergá-la com a justa razão atrás. Eu tenho um livro, Olhe e Veja Além, onde eu explico o que é aqui no livro,
Olhe, veja além, no site da Conexão, eu explico o que é a justa razão. Ali você pode ter. Eu também tenho vários vídeos que falam sobre a justa razão. Ali você pode ter um pouco mais de noção. Eu faço alguns vídeos e faço exercícios sistêmicos nos meus vídeos. Então, vocês podem estar entrando lá no YouTube e no meu Insta. Eu sempre faço uma constelação coletiva. Tá? Bacana. Bom, quer fazer uma constelação coletiva, Glaucio? Eu preciso de 20 minutos. Podemos Tá, desligar? Não, mas é porque tá. depois você não vai conseguir fazer download. Se a gente Vamos, parar aqui, vamos marcar um outro dia a gente faz uma dinâmica, ou assistam os vídeos e façam as dinâmicas lá, tá? Gente, eu estou disponível daqui a 2, 3 meses, sei lá. A gente pode marcar para a gente estar fazendo uma constelação coletiva. Tá? bacana. Glaucio, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela parceria, pela amizade, por tudo que você já me ajudou, né? Eu acho que hoje eu estar aqui falando na frente de todo mundo, hoje dando aula, eu falo que levando meu trabalho mais além do que eu imaginava. Isso também tem muita participação tua, tem várias pessoas que me ajudam e me ajudaram nesse processo, e você é uma delas, e eu mais uma vez agradeço por tudo, né? Ok. Um beijo no coração de vocês e saravá. Saravá. Gente, um abraço para todo mundo. Na sexta-feira tem a live sobre os nomes, o significado dos nomes, né? O nome que a gente recebe. Por que a gente recebe o nome que a gente recebe? Com a Claudinha Jasmin, tá? E mais uma vez, se você tem interesse na próxima turma do Noções da Existência, me manda um direct, entenda por que tudo isso acontece com a gente e como a biologia pode te ajudar, tá joia? Um abraço para todo mundo e até sexta-feira. Tchau, tchau, Glaucio. Um abraço, beijo no Tchau. Oswaldo aí. Tchau, tchau. Falou, até mais.